A Reforma Protestante foi um movimento reformista cristão do século XVI, liderado pelo monge alemão Martinho Lutero, e que foi simbolizado pela publicação de suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517. Ele afixou essas teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg. E essas teses tinham por ponto de partida as críticas às vendas de indulgências, e esse movimento tornou-se conhecido como um protesto contra os abusos do clero, evoluindo então para uma proposta de reforma em diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Os princípios fundamentais extraídos da Reforma Protestante são conhecidos como 5 solas. São eles: sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. O sola Scriptura, só a Escritura, quer dizer que ela é infalível, inerrante, eterna, única regra de fé e prática. A autoridade não está no pregador, a autoridade está na palavra de Deus. Segundo sola, sola fide, só a fé. O homem é salvo pela fé, não é pelas obras, nem é pela fé e pelas obras. É uma obra exclusiva de Deus e que você recebe pela fé. Terceiro sola, que é o sola gratia, só a graça. Nós somos corrompidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Ou Deus me salva, ou eu pereço. E agora nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre o quarto sola, que é o solus Christus, somente Cristo. E eu quero começar citando uma frase de Martinho Lutero. Ele diz o seguinte: devo ouvir o Evangelho. Ele não me diz o que devo fazer, mas o que Jesus Cristo, o Filho de Deus, fez por mim. E como ele chegou a essa conclusão? Através da palavra, das Escrituras. Na verdade, toda a Bíblia aponta para Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, Jesus estava na criação. Ele é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é o rei de Israel da oração de Ana. Ele é o rebento do tronco de Jessé. Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Ele é o Verbo. Ele foi aquele que ressuscitou e não mais morreu e está vivo à destra de Deus Pai. E é ele que voltará com grande poder e glória para nos buscar. E conforme as Escrituras, a salvação está somente em Jesus Cristo, porque há 2 condições que não importa o quanto nós nos esforcemos. Nós nunca vamos poder satisfazê-las, e sem elas não existe a chance de salvação. A primeira delas é satisfazer a justiça de Deus pela obediência à lei, e a segunda é pagar o preço dos nossos pecados. Nós não podemos cumprir nenhuma dessas condições, mas Cristo as cumpriu perfeitamente. Romanos 5,19 diz: por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos 5,10 também diz: nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Mas apesar de Jesus ser o único nome atribuído à salvação, cura, libertação e purificação pelos apóstolos e pelos primeiros discípulos, com o passar do tempo e com o afastamento da centralidade do Evangelho de Jesus Cristo, outros nomes e práticas começaram a achar lugar. Enquanto no início Jesus e seu sacrifício eram suficientes e únicos para a salvação, com o tempo ela passou a ser recebida pela obra de Cristo, mais associada à justiça da pessoa salva. Não só isso, mas outros cristãos, depois de mortos e considerados santos, com um suposto acesso especial diante de Deus, também passaram a ser considerados intercessores diante do Pai. Então, a reforma veio para trazer de volta como um de seus pilares a obra exclusiva de Cristo, retornando às Escrituras e relembrando: somente Cristo é capaz de pagar o preço pela nossa salvação. 1 João 4,14 diz: e nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O autor aos Hebreus complementa dizendo: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. E o livro de Atos, no capítulo 4, no verso 12, ainda diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quando adicionamos nossas obras vazias ou falsos mediadores à salvação, então pregamos o que Lutero chamou de teologia da glória, em vez de uma teologia centrada na cruz, teologia da cruz, roubando de Cristo a sua glória como nosso suficiente Salvador. Vale destacar que isso ainda é uma tentação para a igreja hoje. Somos sempre tentados a seguir uma teologia da glória, que distorce a imagem da salvação,
que nos é dada através da palavra. Uma teologia da glória quer Deus, mas ignora a cruz, inserindo assim artifícios humanos para chegar a Deus. O solus Christus era necessário no século XVI e é necessário no século XXI também, para nos convencer do fato de que a nossa relação com Deus não pode ser mediada por ninguém menos que apenas Jesus Cristo. Hoje também é comum ouvirmos que toda religião salva, que todo caminho leva a Deus. Mas a gente precisa discordar porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho. No Evangelho de João, em João 14,6, nós temos o registro do próprio Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versos 5 e 6, afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então, pelo testemunho das Escrituras, dizemos que ninguém, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem o Papa, nem os santos são capazes de interceder por nós. Somente Jesus Cristo é capaz de exercer essa atividade. Não podemos comprar a salvação com nossas obras. Nada podemos, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, mandou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, para nos trazer a salvação. Paulo, em 1 Coríntios 15, nos versos 3 e 4, diz: antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E quero finalizar com Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Pela graça, mediante a fé, criados em Cristo, por isso só lhe deu glória. Somente devemos dar glória a Deus, que é o último sola, e você vai ver no nosso próximo e último episódio. Deus abençoe.